Pergunte ao Médico dos Homens, que é um quadro onde eu seleciono as perguntas mais interessantes que são enviadas aqui no canal do YouTube ou que são enviadas nas redes sociais para que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais dinâmica. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, tenho especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e sou o criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho, tudo bem? Então vamos lá para as perguntinhas. A primeira pergunta: doutor, quando estou namorando, o amigão fica forte, mas quando estou solteiro, não consigo mandar bem com outras mulheres e nem fica duro. Por que isso acontece? Então isso aí, gente, é o que a gente chama de intermitência de função. Em algum cenário funciona bem, com alguma parceira funciona bem, mas quando você está em outro cenário, em outras circunstâncias com outras mulheres, não funcionam tão bem. Isso aí aponta fundamentalmente para um problema de adrenalina. Então você tem que avaliar o seu caso. Quando você está namorando, quando está num relacionamento estável, quando você tem um link emocional com a pessoa, você de certa forma está mais relaxado, mais tranquilo, tem uma menor preocupação em impressionar, e isso faz com que você atinja o máximo do seu potencial. Por outro lado, quando você está solto na pista, cada nova experiência é um teste. Cada teste aumenta a sua adrenalina e essa adrenalina vai contrair o músculo interno do amigão e fazer com que você fique aquém do esperado. Não quer dizer que você vai broxar todas as vezes que tiver um novo relacionamento, mas muitas vezes essa quebra de confiança, essa sua baixa autoestima, esse pensamento, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou atender a expectativa? Esse pensamento ele é muito negativo e ele traz uma série de cascatas de funcionamento no seu corpo através de aumento de adrenalina que vai acabar te bloqueando. Então aqui o seu cenário é que você precisa de uma estratégia de reconstrução de confiança. À medida que você vai tendo experiências com mulheres solteiras diversas e vai ficando mais confiante, vai empilhando e colocando no seu currículo uma maior quantidade de experiências positivas, há uma tendência natural de você começar a ficar mais relaxado também nesse cenário. Só que você não precisa se forçar nada, meu amigo. Muitos homens acabam tendo uma preferência maior por buscar menos parceiras, mas uma maior qualidade com cada uma das parceiras. Então você tem que, conhecendo o seu próprio corpo, conhecendo a sua própria mente e o seu funcionamento, então buscar situações que tenham menos adrenalina para você, que estejam mais alinhadas com os seus valores e princípios. Beleza? Vamos lá para a segunda perguntinha, doutor. Tenho um amigão de 11 centímetros e sou muito inseguro em relação a isso. Tem alguma dica para reverter? Então, gente, primeiramente, eu digo, mais importante do que tamanho do amigão é que você saiba fazer um bom uso da ferramenta. Não importa o tamanho, se ele está bem duro, se você sabe estimular a sua parceira, é isso que você tem que focar, em coisas que você pode mudar, no seu conhecimento de maneiras, técnicas e estratégias para dar prazer às mulheres e deixar ele bem duro e de forma consistente para você mandar ver com a ferramenta que você tem. É claro que se o sujeito tem um problema de autoestima e insegurança relacionado a isso, a gente precisa fazer uma avaliação médica. De antemão eu digo, a maior parte dos homens que dizem que tem um pênis pequeno, na verdade estão fazendo medidas erradas. Então fazer a medida do pênis não é tão simples assim. Eu até já gravei um vídeo aqui no canal explicando como é que é o correto. Você precisa fazer o comprimento flácido esticado, precisa de uma régua firme. Você tem que ancorar essa régua no osso púbico e você tem que esticar o pênis levemente, sem hiperesticar. Esse é o tamanho que é utilizado para os estudos populacionais, para ver as médias das populações e dos países. Essa é a medida, digamos, mais confiável, porque trabalha com pontos fixos, com o osso e com a ponta do pênis. Se você for fazer a medida quando tiver em ereção, isso oscila muito, porque quanto mais rígido ele tiver, mais sangue tem, mais esticado ele vai ter. Então, às vezes, você vai fazer ali aquele estímulo, seu pênis vai estar duro. Na hora que você pega a régua para medir, você para o estímulo, você está preocupado, você está com atenção aos números. E isso pode fazer com que a sua rigidez vá perdendo um pouco e vá automaticamente diminuindo um pouco da sua medida. Além disso, existem muitos homens que têm um excesso de gordura na região suprapúbica. Então, eu acho que uma avaliação médica pode te ajudar para ver o que é que pode ser feito, digamos assim, de medidas de baixa complexidade para aumentar o seu amigão. Eu diria que a primeira medida, sem dúvida, é emagrecer para tirar esse excesso de gordura. Existem alguns homens que pode ser indicado terapia de tração,
que é usar aqueles extensores penianos por protocolos que são horas ao dia ao longo de meses para ter pequenos ganhos, né? Isso tem que ser muito bem conversado, isso pode ser uma estratégia adotada. Mas mais do que isso, é aprender a usar a ferramenta que você tem, meu amigo. Focar em coisas que revertem mais com a sua intenção, com a sua vontade. Além disso, existem posições que eu costumo dizer que favorecem homens que têm um pênis menor, né? Então, posições em que a vagina possa ser, digamos, ficar um pouco mais estreitada. Então, na posição de 4, em que a mulher, você sugere que ela vá aproximar ali os joelhos, né, para encurtar, estreitar ali o canal vaginal. Na posição também de ladinho, né, você sugere, né, você vai lá, pega a perna da mulher e sobe um pouco a perna dela, como se fosse contraindo o quadril em relação à coxa. Isso também vai alinhar ali o canal vaginal e vai permitir uma penetração mais profunda para você. E por fim, o velho e bom anual, né? Quem tem pênis pequeno pode virar especialista de comer um atoleiro, comer um anualzinho, tá? Então, são aí algumas dicas para te ajudar. E aí, acho que entrando nessa mesma discussão, né? Qual é o tipo de amigão que elas mais preferem? Essa é a próxima pergunta de um seguidor, né? Grande ou grosso? Certamente, como eu respondi um pouco com a questão anterior, aqui o mais importante é que ele esteja duro. O que mais dá prazer para a mulher é você ter o gingado, ter a pegada e ter um amigão duro. Certamente, do ponto de vista fisiológico, as mulheres preferem os que são mais grossos, né? Independente do tamanho. O pênis que ele é muito comprido, ele pode gerar incômodo e desconforto nas mulheres. Vai cutucar lá o fundo do útero, pode dar dor, pode dar desconforto. Por outro lado, os mais grossos, eles estimulam mais as paredes laterais da vagina e acaba tendo um estímulo superior. Mas saibam, boa parte das mulheres tem vários outros pontos de prazer que não a vagina, como o clitóris, o mamilo, a pele, quadril, várias regiões que você pode e deve estimular na hora H. E a quarta e última pergunta é: doutor, quando vamos colocar a camisinha, o amigão dorme ou fica meia vida? Só consigo ter relação sem preservativo. Então, esse é um comportamento de risco, tá, meus amigos? Eu acho que a gente tem que trabalhar maneiras de melhorar a sua rigidez, melhorar a sua confiança, para que você não tenha que ficar refém a ter relações sem preservativo e assumir risco, né, muitas vezes de gravidez ou de alguma IST, alguma infecção sexualmente transmissível. Isso aí é chamado de ansiedade do preservativo. O sujeito também está lá estimulando no bem bom. Aí ele tem que parar o estímulo, pegar o pacotinho, abrir o pacotinho, botar aquela camisinha que muitas vezes não encaixa tão bem. Isso gera desconforto, gera uma perda de foco no que é sexualmente estimulante. Isso às vezes dá até um incômodo físico no pênis. E obviamente isso vai gerar um estímulo de adrenalina que vai contrair o músculo do seu amigão e fazer com que diminua o fluxo de sangue. Então o que você precisa, na verdade, é tentar fazer uma transição mais natural da hora das preliminares para a hora da colocação do preservativo. Já deixe o pacotinho da camisinha já aberto para impedir aquela dificuldade, aquele estresse na hora da abertura. Faça treinamentos em casa, sozinho, para colocar de uma forma mais natural, com menos dor. Eventualmente, peça para sua parceira te ajudar ali no bem bom a colocar o preservativo. Muitas vezes pode se tornar parte do jogo sexual. E o que é mais importante, sempre mantenha uma mente tranquila, focando nos momentos prazerosos. Sabe que se eventualmente você perder a rigidez na hora do preservativo, você pode dar uma pausa, reestimular e reganhar essa rigidez. Quando você domina essa dinâmica, você acaba ficando relaxado, você acaba não sofrendo essa ansiedade de colocar o preservativo e você vai eventualmente superar essa situação. Gostaram desse vídeo? Então, meu amigo, se você ainda não fez, deixe seu like agora mesmo e mande o seu comentário, mande a sua pergunta, porque a minha equipe vai selecionar as melhores perguntas para o nosso próximo vídeo aqui do quadro Pergunte ao Médico dos Homens. Meu grande abraço e até a próxima.